então o nosso estudo vai ser sobre esse assunto que é bem importante, não só para o nosso conhecimento dentro da Shuddha Dharma, que é um assunto tão... envolve tanto trabalho nosso, né, mas principalmente importante para a gente cada vez funcionar melhor no mundo, né, porque a gente vive num mundo intercomunicado, superacionado, com direito a todo tipo de informação, a todo tipo de forma de pensar, forma de entender o processo do mundo, todo que está aí de uma forma tão diversa, né, que se você não tiver um mínimo de equilíbrio, né, é muito difícil, porque com acesso a tanta informação, às vezes você não sabe como que você se comporta diante de tanta coisa, e às vezes tanta coisa com caras tão opostas, tão diversas, né, com tanta coisa diferente mesmo aí, né. E aí esse equilíbrio, né, essa capacidade de olhar para tudo, filtrar, discernir, para poder ver o que você absorve, o que você deixa, né? Não vou mexer porque isso não vai de encontro com aquilo que fala mais com a minha natureza, enfim. É um processo que cobra da gente bastante. E esse exercício de samatva, ou equanimidade, é exatamente você trabalhar com esse equilíbrio, né? Não perder a sua harmonia diante de tanta solicitação, tanta conversa, tanta informação, essa multiplicidade que sempre existiu, agora muito mais, e agora com o direito, a gente tem o direito de participar de tudo isso, né? Porque eu sempre falo isso e vou repetir muito ainda, que a gente tem muito mais notícia hoje, sabe-se muito mais da Segunda Guerra Mundial hoje do que o povo que vivia naquela época. O povo que vivia naquela época, e tem gente que ainda está viva, não sabia nada do que aconteceu naquele momento. Hoje, nós estamos sabendo o que aconteceu na Síria, da hora que aconteceu na Síria. No exato momento que aconteceu, nós ficamos sabendo aqui. Como é que você lida com isso, né? Como que cada um reage a essas situações, né? Então, em outro momento, em outro tipo de circunstância do planeta, né, que isso ficava tudo, só se sabia bem depois que passou e por uma conversa que chegou. Hoje ainda tem um monte de conversa que chega e você tem direito a questionar, analisar a fonte, fazer um monte de coisa. Mas isso é o que vem de fora. E você, como você fica com isso, esse é que é um mecanismo que cobra bastante da gente, e esse equilíbrio passa por esse exercício, né? Na Shuddha Dharma, samatva, é realmente essa ponderação, e isso aqui, olha, eu sempre faço, né? Eu gosto de sempre fazer isso, porque eu acho que dá um norte pra gente entre como isso é visto, né, popularmente, e como isso é tratado dentro da Shuddha Dharma. Então, isso aqui que está aqui, a gente colocou exatamente, se você puser lá no dicionário, eu peguei duas fontes de dicionário, e elas falam exatamente isso aqui: isenção, justiça, ponderação, moderação, imparcialidade. E essa frase aqui achei super boa, né? Está em dicionário também: serenidade em todas as circunstâncias, né? Serenidade de alma, de espírito, até uma coisa assim que falava ali, que está exatamente nos nossos dicionários, né? Uma definição ali ampla, né? E está muito boa até, né? Na Shuddha Dharma, essa palavra também tem um monte de coisa ali definindo, né? A gente pegou esse daqui porque as outras, de alguma forma, vão estar nas explicações que a gente vai falar aí embaixo. Então eu peguei só essa primeira aí e vou desmembrar nas outras coisas que a gente vai, assim, tentar esmiuçar um pouco mais, né? Sama é um estado de completo equilíbrio diante dos fatos. É uma serenidade diante das coisas, né? É sama, né? É esse equilíbrio. E aí, como que a gente pensou de passar para vocês? Porque a gente poderia fazer por alguns caminhos, né? E aí a gente pegou, eu apoiei muito do que a gente vai colocar
num texto que tem do Sri Janardana, e a gente apoiou um pouco mais naquilo, porque a gente podia fazer muitos outros caminhos, né? Eu até tinha chegado a pensar nessa palestra, né, inicialmente, com aqueles 4, se você mexer também aquelas quatro postulados, né, para que nos levam à iniciação, que estão na prática da saúde, eles também estão muito bons. Se a gente trabalhasse com aqueles 4 da prática da saúde, porque o primeiro é agir de forma desinteressada para com todos os seres. Depois, o segundo é, na prática da saúde, cumprir os deveres que nos correspondam como pai, mãe. Ou seja, você está no papel, filho, agora não dá para você brincar mais. Já que você está no papel, filho, faça direito, não é? É um estado de equilíbrio você fazer isso, né? Pai, mãe, depois marido, esposa, você se comprometeu com alguém, você também, não dá para você agir impulsivamente na maluquice. Aí depois ele continua, como filho, você é filho de alguém, irmão, como cidadão e como seres humanos em todo mundo. Ou seja, cumprir os deveres que nos correspondem. Cada uma dessas funções aí que a gente falou, exige de você um tipo de posicionamento equilibrado para você funcionar bem, que é a cobrança da vida bem prática mesmo, né? Depois o outro, que você se alinhe com os atos que sejam de maior proveito para o maior número de pessoas. Isso está na prática da saúde. É uma das qualidades que você precisa ter para chegar às iniciações. Então, o ato que vai promover maior bem para mais pessoas é ser equânime, porque eu não vou fazer isso só para mim. O equânime, ele não vai agir só para si, ele tem que agir pensando no contexto. Ele tem que estar dentro de uma noção de algo maior, né? E o terceiro, que é esse aí, né? Fazer aquilo que seja para o bem do maior número de pessoas, nem sempre a gente age dessa forma. Quase sempre assim, o que é bom para mim. Né? Aliás, o que gera mais confusão no mundo, né? Aliás, é uma das falas da Shuddha Dharma, né? Swartha Dosha, é o egoísmo. O egoísmo gera uma quantidade absurda, né, de complicação, exatamente porque você funciona a partir da sua satisfação e você não está nem um pouco preocupado com o que está em volta, né, e é muito pouco equânime isso, né. E o último, que é pilar de sustentação da Shuddha Dharma, é a sua meditação, contemplar o ser dentro de si, ou seja, lembrar que você é divino e se você fizer isso continuamente, você vai reconhecer o divino nos outros e o seu comportamento certamente não vai ser igual, né? Então, inicialmente eu até falei isso, eu falei, não, mas eu vou pegar uma coisa com mais apoio no Sri Janardana, que a gente mexe menos, assim, no sentido maior, né? De conversar mais sobre esse. E aí falei, não, porque o da prática da saúde, pelo menos você lembra, 2 vezes por semana você tem o direito de lembrar as pessoas sobre isso. Né, e de alguma forma cada um do seu jeito está trabalhando isso, obviamente, né? Então eu falei, então eu vou pegar por essa outra via aqui. E aqui a gente desmembrou, porque esse texto é um texto do Sri Janardana, são 4 ensaios, e um dos ensaios ele está falando não em equanimidade, mas ele fala exatamente das nossas vibratoriedades. E nas vibratoriedades tem a ver como você responde as circunstâncias que você é acionado por funcionar no mundo e está buscando a unidade. Então ele fala dessas vibratoriedades que a gente é chamado, né? E aí a gente desmembrou, assim, que lá o texto tem outras coisas, mas eu peguei uma parte do que ele fala nisso, né? Que tem a ver com equanimidade, a gente se apoiou nisso, né? Então, na Shuddha Dharma, o pensar nosso mecanismo de aprendizado, que tem a ver com o nosso critério, com o nosso discernimento, esse pensar, ele é agrupado em 2 aspectos, em 2 linhas de funcionamento, que são vibratoriedades dentro da gente, que a gente até fala, as vibratoriedades têm a ver com um tipo de Shakti, um tipo de energia que você move. E ele tem a ver diretamente com duas facetas do pensamento, vamos dizer assim, né? Que uma está alinhada em Mahati, que é a superior, mais subjetiva, mais sutil, mais alinhada com a unidade, e a outra está alinhada em Manas, que é mais densa
e mais relacionada com a matéria. A manas é a nossa mente emocional. Você até falou de negócio de eu ter falado, né? É que eu fiz uma aula no ano passado, eu fiz uma sobre, só explicando o que era um corpo, um Mahat, e fiz uma explicando o que era o outro corpo, que foi manas. Na verdade, até a gente desmembrou coisas ali, em outras explicações, mas nessa daqui a gente vai orientar exatamente no sentido de equanimidade, que é o que a gente quer propor aqui, né? Nesse estudo de hoje. Então, aqui, olha só, são energias diferentes. Cada uma dessas vibratoriedades que estão em Mahat, que é uma forma de pensar, e em Manas, um outro formato de pensar, eles têm densidades vibratórias diferentes, né? Eles acionam a gente de maneira diferente. E aí, o que vai fazer, de que maneira que a gente aciona ou um ou outro? Vai depender da alma do ser humano, do indivíduo. Cada um de nós funciona com cada um deles com mais ou menos. Cada um de nós tem mais habilidade. A maioria de nós é necessariamente obrigada a funcionar em manas. Não tem como você trabalhar, ter uma vida social, funcionar no mundo, funcionar nas coisas sem ter manas. Você pode ter um manas mais equânime, mais desequilibrado, mais harmônico, mais sutil, mais legal, mas você funciona em manas. Não tem como. O mínimo de inteligência para você funcionar na matéria é em manas que você vai funcionar. Já em Mahat, envolve outras subjetividades da alma, né? Mas os dois estão dentro de nós, qualquer que seja a alma. Aquela que faça coisas bem esquisitas, aquela que faça coisa bem harmônica, certamente elas são dotadas dessas duas vibratoriedades. Mas humanas é alguma coisa, tem, por quê? Porque humanas tem a ver com a multiplicidade, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com a nossa relação com aquilo que a gente almeja, o jeito que eu faço para conquistar, tudo isso tem a ver com humanas. E aí, necessariamente, a gente funciona com ele. E o Mahat, que é mais sutil, porque tem a ver com coisas que envolvem já processos discriminatórios, processos de inteligência, de um critério mais sensato, mais apoiado em coisas mais sutis, de uma amplitude maior de visão, inclusive. Esse é o processo que vai aí. Por isso a meditação faz tanta diferença para a gente, porque ela vai sutilizar a minha forma de acionar essas duas mentes, né? A que é mais densa vai ficar funcionando de uma forma um pouco mais arrumada, e a de cima, que normalmente é pouco alimentada, pouco abastecida, porque a gente não funciona tanto nesse equilíbrio, ela começa a ser cada vez mais aditivada, mais energizada, começa a ter mais fluxo ali, né? E isso depende do quê? Como é uma coisa individual, de cada ser, de cada indivíduo, de cada alma, depende da sua trajetória. Então isso tem a ver com a natureza de cada pessoa. E a natureza tem a ver com o quê? Como a Shuddha Dharma é reencarnacionista, tem a ver com a bagagem, o que você já fez de experiência ou não, passando por esse processo todo, né? De que forma você vem sendo, vem tirando proveito das suas experiências ao longo da sua trajetória como alma. E isso vai ter a ver com a natureza da pessoa. Então, a natureza de cada um está funcionando com isso aqui. Vai sendo acionada, solicitada, convocada, às vezes intimada para algumas coisas, né? Mas aí a forma que você responde é do que a sua natureza hoje consegue perceber, né? Porque acontece coisa, agora mesmo, né? Tem gente que olha para o planeta e fala: gente do céu, nós estamos num planeta horroroso, olha quanta coisa que está acontecendo, olha que mundo é esse, o mundo era bem mais calmo. Toda vez que alguém fala isso para mim, vocês já me ouviram, vão me ouvir um milhão de vezes repetir isso. Gostaria de ter o poder de levar vocês para a Idade Média, para a idade lá, uns 500, 600, 800, 1000 anos atrás, pôr você lá, deixar você passando uma semana para ver como é que era a vida naquele momento e falar assim, ver se o nosso mundo está pior. Porque com certeza, né, a gente ter acesso a tanta informação com tanta facilidade já é um baita caminho para você
fazer transformações significativas na sua vida e na sociedade que a gente vive. Esse é o primeiro passo, né? Você, no mínimo, ter noção. Enquanto isso nem acontece, você vive que nem um troglodita, né? Faz a sua lei da selva do seu jeito, com o seu processo, com a sua vidinha e seu entorno, sua família, né? Mesmo a gente querendo hoje fazer isso, não conseguimos. Porque o mundo hoje aciona a gente para prestar atenção também no coletivo de uma outra forma, né? Então, essa natureza individual é que vai dar a dosagem, né, de resposta aos nossos funcionamentos com um ou com o outro aqui, né? Então, aí, olha só, a gente desmembrou. E esse desmembrar, na Shuddha Dharma, essas duas mentes, elas se desmembram, as duas mentes, em 6. Ele divide em 6. E é muito interessante que aqui a gente colocou só isso. Mas, na verdade, esse primeiro, que é super fundamental dentro da Shuddha Dharma, esse primeiro de Mahat, que é super importantíssimo dentro da Shuddha Dharma, ele é desmembrado em 5. Só esse aí, depois, que a gente não vai mexer tanto nisso. A gente vai só separar cada um deles, para que a gente tenha a noção do quanto a gente está mais acionado só por manas, ou mais acionado, ou já consegue ter algum acionamento de quem já funciona melhor em Mahat, que é nessa vibratoriedade superior, né? Humanas, isso é bem falado em várias coisas das nossas obras, e aqui fala bem claro nesse texto do Siddhanardana também. Humanas está muito condicionado, enraizado na multiplicidade, muito condicionado, né? Porque ele é o jeito que a gente aprende, xereta, vai atrás, busca, se interessa, é Humanas quem faz isso, né? E ele faz por quê? Comparação, a memória no sentido da comparação com as coisas, que aqui a gente vai falar de memória, mas ele tem um outro contexto aqui que a gente vai pôr exatamente como isso importa para a Shuddha Dharma, né? E o Mahat, essa vibratoriedade, ela tem a ver com a unidade, com o entendimento sintético, com o entendimento yógico, com o entendimento que percebe as coisas dentro de uma perspectiva bem mais ampla, com uma amplitude de visão, como fala na Shuddha Dharma, que é alguma coisa muito falada nas nossas obras, né? E esse Manas tem a ver com a multiplicidade, por isso que agora há pouco ainda falei para vocês, não tem como a gente pode ter um Manas mais ou menos harmônico, equilibrado, aditivado, bem ou mal funcionando, vai depender da alma individual, as experiências, de que forma ela vem absorvendo. Porque a multiplicidade, acabei de falar no começo da nossa fala aqui hoje, acabei de mencionar isso para vocês, de que forma? A gente vive num mundo que não tem como a gente não ver uma infinitude, né, de diferenças, de conceitos, de ideias, de forma de entender a vida, de você pegar qualquer coisa, se você puser lá alimentação, você vai ter milhares de jeitos que te ensinam a fazer uma alimentação que eles falam que vai te produzir com carne, sem carne, só com fruta, só com legume, vegana, vegetariana, carnívora, o tipo de sangue, tem um monte. Aí você olha para tudo aquilo e fala assim, qual que é boa para mim? Qual que vai me deixar no eixo? Qual que vai fazer bem? Mais que isso, estou falando de alimentação, que é uma coisa que pega forte para todo mundo. Mas se você falar assim, estou querendo fazer yoga, além das muitas formas de Hatha Yoga que tem, de Raja Yoga tem uma infinitude, vai depender de você ver qual que fala com o seu coração também. Estou falando de coisa tão, né? Então desde isso até você falar, quero fazer direito. Aí você pode pensar em 1000 formatos de formação e pós-formação para trabalhar com o que do direito que você quer. Tem milhares hoje. Tem coisa hoje que a gente nem sabe de onde surgiu aquela profissão. Nem tem noção, né? Eu até costumava falar mais nova que eu já tinha vontade de fazer um monte. Se eu tivesse que fazer vestibular hoje eu ia ficar mais maluco, beleza ainda, porque tem tanta coisa diferente, e algumas coisas muito incríveis, que você olha e fala, meu, se eu tivesse espaço para estudar isso, ia ser muito legal, porque tem muita coisa muito linda aí, né? Aparecendo completamente diferente. Aí essa multiplicidade que a gente está falando. Manas é isso.
E ela promove, né, assim, ela aciona você para perceber essa multiplicidade. E conforme a pessoa, se a pessoa é muito sem eixo, ela fica andando para lá e para cá. Ela começa um curso, depois não faz nada com ele, faz outra formação, depois não faz nada com ele, depois faz outro, depois não faz nada com ele, faz 300 coisas, 300 profissões, 300 formações, e parece que ela nunca parou de procurar e nunca achou nada também, porque ela acha em cada coisa, se encanta, tem uma curiosidade legal para aquilo, mas parece que ela está num saco sem fundo, ela não consegue se satisfazer e fica feliz com nenhuma delas de forma a se sentir produtiva com qualquer um deles, né? E é uma coisa que hoje é muito típico do mundo hoje, né? Se a pessoa não tem muito eixo, né, ela pode andar que nem uma pluma e tem ar demais, vento demais para levar a gente para muito lugar. Que bom, que legal. Mas por outro lado, tem pessoas que ficam muito infelizes exatamente porque assim não se sente apaixonada, casada, vamos dizer assim, comprometida com um projeto, com um ideal, com uma coisa maior, seja ela, não precisa nem ser profissional só, assim, para a própria vida, não sei para que, não sei bem o que eu estou fazendo. E aí é uma coisa, para muita gente, muito dolorida, né? E é essa multiplicidade aí. Ela aciona a gente para tudo isso, né? Ela convida a gente para tudo isso. Então, mesmo que você não seja uma pessoa muito mental, muito pensante, nem muito nada, no mínimo você convive com gente que tem milhares de interesses, milhares de assuntos. Numa família, né? Você pode ter 5, 6 pessoas que cada um tem um encanto por uma coisa, podem ouvir falar daquilo, que acha maravilhoso aquilo, e isso é hoje natural, porque quanto mais para trás era, tipo assim, meio que o pai dava a ordem de para onde você tinha que ir, com quem você tinha que casar, que profissão que você tinha que ter, e quanto mais nós fomos tendo liberdade pessoal, individual, não é assim, porque isso podia ter esse tipo de uma ou outra pessoa no passado que tinha isso, mas não tinha muito espaço nem para ela ir buscar, nem para ela respirar fora disso, porque ela já vinha meio com um roteiro para cumprir. Tal idade até tem que casar, até tal idade tem que estar fazendo isso, se é homem tem que estar fazendo aquilo, a mulher tem que estar cumprindo isso, e acabou, não tinha muita graça. Não tinha muita, vou para cá, vou para lá, não existia. Até muito pouco tempo atrás era muito comum isso, não era? Mulher não podia fazer isso, o homem tinha que fazer aquilo. E aí, assim, as obrigações de um e de outro muito bem definidas, enfim. Então não tinha muito essa confusão de multiplicidade como a gente tem hoje. E essa confusão é absolutamente bem-vinda, porque aí cada escolha que você faz, escolher para casar, escolher para ter filho, escolher para ir para essa ou para aquela profissão, tem muito a ver com o norte que você dá para a sua vida. E a equanimidade depende de você ter esse equilíbrio diante de tudo aí que está oferecido, com as mais diversas caras, e saber o que você faz com isso, né? Dar bom uso para o que você faz com isso, que é exatamente esse aqui da multiplicidade, contraditório não, complementando o que é viver em unidade, porque você tem que olhar para isso tudo. Isso tem que estar funcionando bem dentro de você. O que não pode, que isso funcionando bem, tire você desse encontro com a sua unidade, que é desde o divino dentro de si, até ter esse alinhamento interno, né? Que assim, no meio de tudo isso que me convida, eu não perco o meu norte, a minha bússola, a minha direção e aquilo que eu quero fazer com a minha história. Então aqui a gente desmembra as 6 como estão desmembrados na Shuddha Dharma, né? Então o primeiro tamo é a intensidade do desejo, o que move a gente para ir para as coisas, né? A intensidade, o nível, a quantidade de anseio, de busca que é acionado por manas. Então hoje em dia, por exemplo, tem muita gente, a gente brinca que desde é acionado para estudar muitas coisas, por exemplo, tem pessoas que são muito acionadas, como eu acabei de falar, para fazer um monte de curso, um monte de formação, um monte de não sei o que, tem. Então tem um desejo, né, uma coisa que está sempre, uma mola, né, que sempre impulsiona. Que bom, a pessoa está viva, ela não está passando pela vida de uma forma morna, né, de uma forma, o Barreto que falava isso,
falava, é complicado conviver com gente morna. A pessoa, é melhor ser daquele assim, explosivão, né? Do que uma pessoa que você nunca sabe o que quer, para que ela está indo, aquela pessoa que está meio nem para lá nem para cá, né? Então, intensidade do desejo, que forma, com que mola que ela se aciona para as coisas, né? E Itya é o desejo em si mesmo. Então, às vezes você tem uma busca grande e que desejo é esse? Reconhecer, né? E Sankalpa é a resolução que você faz com relação a isso. Nos 3, eu acabei de escrever, eu ia marcar, acabei de escrever. Esses 3 primeiros, dos 2, os 3 primeiros aqui, ó, Kama, Itya e Sankalpa, são sempre a nossa conexão com o Pravriti, com a matéria, com o que está fora, com o que eu tenho que buscar acionando a coisa fora de nós. E os 3 últimos são sempre a nossa conexão com aquilo que está dentro de nós, que é a interiorização. Um me aciona para a exteriorização, para buscar lá fora, o outro me aciona para introspectar e mergulhar aqui dentro. Esse seria o aspecto, né? Aí vem resolução, isso é uma coisa que fala num monte de lugar na Ajuda Dharma também. O que é essa resolução? É o que você faz com aquela assim, vem um desejão. Estou com uma vontade de fazer isso, fazer essa viagem, fazer esse curso, fazer esse empenho, me dedicar, vou fazer esse regime, vou me levar a sério nisso. Vem lá. Aí eu vou reconhecer esse desejo. Vem uma coisa forte. Ai, que legal, aquele entusiasmo, não sei o que. Aí eu reconheço. E aí, se você não chega nem a fazer um sankalpa, o que é um sankalpa? Fala, vou cumprir. Um sankalpa é quando você se leva a sério. Que mesmo em manas, a gente fica, por isso que eu falei, como a gente é muito acionado pela multiplicidade, você às vezes fica olhando para tudo e não faz nada com aquele tudo. Você para, você fica no meio do caminho. Você simplesmente não se leva a sério, como a gente até brinca, né? E aí, o sankalpa é você. Quais são as intensidades? Que desejo é esse? E quais são as resoluções que você faz diante desses desejos? Quais são as atitudes? Um sankalpa, normalmente, tem até algumas coisas na Ajuda Dharma, por exemplo, o cumprir a história como membro da Ajuda Dharma, vamos dizer assim, é um sankalpa, são 24 anos. Nesse sankalpa, nessa proposta. Mas a resolução é assim, por exemplo, você faz um sankalpa, uma pessoa quer emagrecer, preciso perder 10 quilos. Aí ela faz um sankalpa assim, tenho essa vontade, estou consciente desse meu desejo e eu vou tomar uma atitude. O quê? Eu vou, enquanto eu não perder os 10 quilos, eu não vou comer isso, comer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer exercício, comer ou não comer, levar a sério isso ou aquilo, me organizar diante dessa ou aquele regime. Ou, tem que terminar aquele livro até o fim da semana, porque eu quero ir até o fecho dessa história e isso significa eu ter esse tempo para estudar. Não, sankalpa. E vários outros que a gente pode fazer na vida com várias outras coisas. Agora mesmo a gente propôs um yagna que tem a ver mais ou menos com sankalpa, né? Nessa época de pré-consagração, pré-lua cheia, pré-lua cheia de maio, pré-consagração, a gente sempre propõe para as pessoas assim, discriminadamente, mais ainda para quem é membro, tipo, se propõe algumas coisas até essa data, né? Se organize diante disso, né? Tome algumas, assim, faça alguns exercícios consigo mesmo, com a sua devoção, com o seu autoconhecimento, com o seu propósito consigo mesmo, né? Que é uma coisa pequena, um pequeno sankalpa, é uma pequena resolução que dura dias. Todo fim de ano a gente propõe um yagna, que é um sankalpa, são 40 dias, 21 dias, cada fim de ano a gente propõe alguma coisa. Por quê? Para exercitar. E aí, já teve vez a gente propor com uma cara arrumada, tem algum momento que a gente fala, olha, com o seu discernimento, com aquilo que você está enfrentando na vida aí, organize-se diante de algo. Por quê? Para estimular que a pessoa realmente, porque quando você fala, eu quero isso, mas com aquela cara, a
bom lidar com o psicólogo. Eu tinha uma psicóloga que me ajudava em muita coisa que eu fazia aqui na Ashila Dharma, várias coisas. Aí ela falava bem isso pra mim, assim, às vezes você chama as coisas, chama as pessoas, faz isso, ela falava, Thelma, põe prazo, se organiza com as pessoas assim, sempre põe um limite, no sentido assim, vamos fazer isso até daqui 10 dias? Vamos acabar isso até daqui um mês? Até na época do congresso, vamos acabar esse negócio? Então, porque aí você define, porque aí ele vira Sankalpa, é uma resolução. Aí você fala assim, eu quero fazer minha autorrealização. É uma coisa importante para mim. Mas com aquela cara assim, no dia que dá eu faço, no dia que dá tudo bem, eu não tenho nenhum compromisso com isso, eu quero, é uma coisa legal, é que nem assim, aquela coisa, que resolução é essa? Que levar-se a sério é esse, se você mesmo não se organiza diante daquilo que teria que ser uma resolução? Sankalpa então tem a ver com comprometer-se com a ação, mas falando de ação que nasce da intensidade do desejo que te move e com isso que é o desejo que te compele a começar o caminho. É o que você faz com o seu desejo. É uma resolução, então eu vou tomar uma atitude com isso. Eu quero isso, eu quero trocar o carro, eu quero terminar esse curso, eu quero estabelecer coisas. Tem a ver com uma coisa que é muito moderna hoje, que o povo fala aí, foco, não é? Foco, cumprir meta. Isso é tudo uma coisa moderna, é moderna, mas é uma coisa que está milenarmente no Ashila Dharma. Isso aqui tem 2000 anos que a gente está falando. É uma coisa de assim, você tem que, uma coisa que estressa o povo em empresa é o quê? Você tem que cumprir meta, não é? E é tudo que o povo sai vazado. Eu quero fazer, mas eu faço quando eu posso, na hora que eu tiver vontade, no dia que eu quiser, hoje eu não estou legal, mas você tem que cumprir meta. Resolução é consigo mesmo. É consigo mesmo. Eu vou fazer isso até esse dia. Ponto. É alguma coisa que for uma decisão. Ou seja, no meio das 1000 coisas que a gente quer, e a gente tem um monte que a gente deseja, se organize, né? E aí vem Shinta, que já envolve interiorização, para você passar na peneira o que veio antes. Porque primeiro eu olhei para fora, eu tomei decisão, eu contatei com as coisas. Esse aqui, olha só o que te envolve. Shinta é reflexão, ou tem a ver com o que a gente chama na Ashila Dharma de Sankhya, que é analisar, estudar, ver prós e contras, né, fazer já o discernimentozinho, né, diante dessa resolução aí. Dhyana, meditação, interiorizar, alinhar, que meditar pra gente é contemplação no sentido de unir. Eu faço milhas de reflexão, vou estudar prós e contras, mas agora eu junto tudo, que é na meditação. E o último vai gerar o que ele chama de Bhakti, que a gente olha com aquela cara parecendo só uma coisa devota, não sei o que, não. Devota é mesmo, mas só que sentido? Eu fiz reflexão, eu me interiorizei, devoção, eu me dedico àquilo. Eu me dedico, porque Bhakti é devoção, é amor, é cuidado, é atenção, é todo o nosso comprometimento que envolve o coração. Então, quando eu faço devoção, é no sentido assim, eu estou dedicado a isso, eu estou devoto a isso, eu estou comprometido afetivamente, emocionalmente com aquilo, eu estou empenhado, eu estou cuidadoso com aquilo. Isso tudo é em Manas. Olha como a gente, mesmo em Manas, né, mesmo em Manas, a gente é muito maluco, beleza, né? Aquela coisa bem solta, né? E aí ele fala, essa devoção é o quanto de coração, né? O quanto de, como que a gente fala? Tem entusiasmo, cheio de Deus com aquilo. Entusiasmo, não é? Eu pus o que tem de maior ali, né? Eu realmente estou dedicado. Então, você sai de uma intensidade do desejo, aí por isso que eu volto para aquilo que o Barreto falava, a intensidade do desejo. Pessoa morna. Pessoa que não quer muito, mas não quer pouco, que está naquele malemolência. Então é a pessoa que nunca vai ter uma resolução, menos ainda ela vai ter essa dedicação. Tudo para ela vai acontecendo mais ou menos para fugir daquilo que me incomoda e ficar do jeito que eu fico em tamas, na minha energia quase que inerte. E aí mesmo em Manas, olha como é que fica. E esse é a minha mente para funcionar com as coisas práticas da vida mesmo, né?
menos ainda com as coisas que são mais sutis, nossos compromissos maiores, né? E aí, Mahat, ele está comprometido com a unidade. Então, se nesse daqui ele me convida para a percepção de tudo, para os envolvimentos com tudo, e mesmo assim, percepção e entendimento de tudo, quando a pessoa tem uma noção de Bhava, como é que ela faz isso, né? Já não é com a mesma cara desvairada que você faz sem ter esse entendimento que a gente tem dentro da Shuddhadharma, né? Agora, em Mahat, olha como que a gente se sente convidado em Mahat, já vai com outra cara. O primeiro, os 3 primeiros a mesma coisa. Os 3 primeiros tem a ver com Pravriti, com Prakriti, com a matéria, com a objetividade, com a praticidade da coisa. E os 3 no fim tem a ver com interiorização, Nivriti, com ir para dentro com o próprio processo. No Mahat, olha só. Primeiro é Buddhi, que é uma coisa que a gente lê no Bhagavad Gita, cansa de ouvir falar, do Mahat, de Manas, de Buddhi, e aí recheado dessas palavras. O que elas significam? Esse aqui, olha, é a nossa inteligência discriminatória. Quando você vai para uma coisa e você para assim, antes de ter aquele desejo intenso, você para e observa. Você tem critério. Você já funciona com discernimento. Você já vai para a coisa, você pode ter uma intensidade aqui, mas ela vai passar também por isso aqui. Eu não sou movida, não sou aquela pessoa que assim, me deu uma raiva que eu fui lá e dei um soquete na cara da figura. Você nunca vai ter uma emoção dessa se você funciona muito em Buddhi, funciona muito em Mahat. Que você jamais vai ser um ser humano passional, se você já trabalha com esta vibratoriedade de Mahat. Nem para ter um desejo com um cara assim, não vou dormir hoje à noite se eu não comer a pamonha. Que nem eu brinquei com ela, estava passando pamonha ali na frente. Eu não vou dormir essa noite se eu não comer a pamonha. Presta atenção, eu tenho mais coisa, né? Minha vida está recheada de muito mais coisa, não vai parar nisso. Então eu posso ter um desejo intenso por uma coisa, mas ele tem a medida da minha necessidade, do meu critério. Eu não vou me desorganizar inteira, mental e emocionalmente, por conta de qualquer intensidade de desejo. Porque eu vou passar nesse filtro aqui. Eu não vou agir passionalmente se eu funciono muito em Marte. Porque tem um processo discriminatório de que desejo intenso é esse que está me movendo. E não com aquela cara assim, olha, Thelma, você está sendo muito apaixonada. Não é com essa cara. Quando a pessoa já funciona com isso, dificilmente já ela vai ter uma intensidade de desejo que não tem a ver com aquilo que a gente falou ali atrás. A natureza daquela alma. A natureza da alma, ela tem um certo tamanho. Não dá para imaginar assim, você olhar, vou fazer um exemplo bem extrapolado para a gente pensar nisso. Bem extrapolado. Não dá para você imaginar assim, Jesus Cristo ou Buda falando assim, nossa, eu não vou estar feliz se eu não trocar o carro do ano. Porque não tem a ver com aquele ser humano. Os valores dele estão em outro lugar. E a mesma forma, os nossos valores estão em outro. Nós queremos algumas coisas que estão bem aqui, no nosso plano material e objetivo. Não é mais como a gente consegue olhar para eles. A preocupação deles não está nesses lugares mais. Isso não porque eles estão fazendo um esforço, é porque você olha o jeito que ele funciona com o mundo e você não vê ele reagindo a essas coisas com essa intensidade de desejo. O desejo dele é servir a pessoa, levar a caridade, levar o amor, fazer a pessoa entender para ela sofrer menos com a vida. Você não vê ele com desejo, uma natureza de desejo dessa. Menos ainda com aquelas caras assim, vocês não entenderam a minha mensagem, eu vou ficar triste lá no meu canto, no meu plano, aonde eu estou, lá não sei aonde, qualquer um deles, eu olha, eu estou muito triste porque o ser humano não está me entendendo. Não cabe a gente olhar para eles, nem assim, olha, com essa intensidade de desejo, com uma cara de assim, vocês vão se atropelar para entender o que eu quero, o que eu estou passando, eu não vim aqui à toa, estou perdendo tempo com vocês. Não deve ser imaginar uma figura dessa desse jeito. Por quê? Porque a natureza dela, que é aquela que a gente falou ali atrás, não coaduna mais com isso. Agora ele fez um processo com tudo isso aqui e com tudo isso aqui. Por isso que eles são quem são. Por isso que eles são quem são, né? Eles foram trabalhando tudo isso e eles foram começando a viver isso. Quando você começa a viver isso, você está
começando a viver em síntese, yogicamente, com o olhar que se tem nessas escolas de autorrealização. Então ele tem um alerta depois disso aqui, ó, inteligência discriminatória. Tem uma situação que ele tem que fazer, ele para, ele filtra. Vai ou não produzir as coisas que eu acho que eu gostaria de ter como resultado? Aí ele tem, para baixo. Prana, que tem a ver com a energia que está no ar também, mas ela é trabalhada também aqui. É a nossa alerta ou vigilância. É o nosso alerta. Primeiro passa por essa coisa de discernir. Depois esse alerta é estar atento. Porque vai continuar chegando coisa, vai continuar, a minha inteligência discriminatória vai estar filtrando. Tá? O tempo todo mostrando prós e contras, a favor e contra. Mais ou menos harmônico diante daquilo que eu estou mexendo. Mas esse alerta ou vigilância é como se a pessoa, assim, ela estivesse sempre presente. Não é o que a gente tenta aprender com a Diana? Diana, meditação não é por você no agora, no presente. Você está vivendo com esse alerta ou vigilância aqui? É você está vivendo aqui. Tem a ver com um estado de atenção. Sim, contínuo. E olha como é isso importante, porque é em Sankalpa que você começou a desenvolver isso. Aquela pessoa que fala assim, faz um voto, eu vou fazer uma promessa, aquela coisa bem basicona, vou passar 40 dias sem comer chocolate. Ela tem que ter uma vigilância para cumprir esse Sankalpa. Como que ela vai se levar a sério se ela nunca levou a sério cada coisa que ela se propôs? Então ela teve que trabalhar isso antes. Aí essa inteligência discriminatória, ela pode olhar para isso. Bom, eu já fiz isso 10 vezes aí para trás. Mas fazer ficar 40 dias sem comer chocolate não me desafia em nada mais. Então, essa é a inteligência discriminatória. Fala assim, Thelma, faz outra coisa, filha, porque desse jeito você não está se testando em nada mais. Você não está organizada para ir além de você. Não é? Então, a inteligência discriminatória já é um outro tipo de pensar. Esse alerta ou vigilância é estar continuamente atento. Como é que eu estou me comportando com as coisas? Como é que eu estou respondendo as coisas? Não é? Agora você tem que ter trabalhado as coisas antes. Porque se você não fez as antes, você não vai ter competência para andar nesse lugar. Né? E aí aqui, o Palabdi, né, que é compreensão. Então tem um estado de entendimento das coisas. Porque no primeiro aqui, ó, ele separa, discrimina, né? Ele vai ver prós e contras. Nesse aqui ele sabe que ele tem que estar atento, porque aí, quanto mais você começa a viver aqui, são mais sutis. É como se antes, assim, vamos dizer assim, uma pegadinha pra gente. E que não é ninguém mal, nem ninguém fazendo coisa ruim com a gente. Ao contrário, é o nosso próprio mecanismo mesmo. Olha bem, uma pessoa que ela é testada, por exemplo, com um roubo. Ela é assim, se eu tiver chance de tirar alguma coisa de alguém, eu vou lá e tiro. Se não tiver ninguém vendo, eu faço. E tem a outra pessoa que nem por decreto, se estiver sobrando, caindo na minha frente de graça, eu vou procurar quem que é o dono para entregar. Isso aí, na Shuddha Dharma também a gente tem um processo que fala desse mecanismo que está dentro de nós, que é o Bi, Ita e o Bhishma. O Bhishma é o incorruptível. Incorruptível. Você pode testar ele de qualquer jeito, ele não vai se trair nunca. O Bita é o que fica no meio do caminho. Eu faço, mas pode ser que num momento mais assim eu escorregue. E esse aqui é aquele que eu não estou nem aí. Tudo que passar na minha frente eu vou pegar e vou fazer isso com qualquer coisa na vida. O Bi é o que não tem sankalpa nenhum. A lei é o que me satisfaz. Tá bom para mim? Dane-se o resto. Entendeu? E esse aqui, olha, a pessoa que já funciona, ela tem uma inteligência, ela para, analisa as coisas. Esse aqui, ela sabe que tem que estar continuamente alerta e não é, no começo é uma coisa tensa mesmo, como qualquer aprendizado. Não sei se eu vou fazer direito.
Mas depois eu começo a fluir com aquilo com naturalidade. Tem um alerta contínuo. Estou traindo as coisas que eu acredito, estou deixando de funcionar dentro da unidade, estou indo contra tudo aquilo que produz harmonia. No começo é uma tensão e é um alerta que vai continuar acontecendo. Por quê? Porque você vai mudando de estágio vibratório e vai ficando mais sutil. Então aquilo que eu falei assim, pode ter um monte de dinheiro, não vou pegar, mas eu posso com facilidade pegar a ideia dos outros e usar como se fosse a minha, e levar os laudos todos. Eu não vou roubar dinheiro, mas eu posso roubar coisas bem subjetivas. E faço isso com uma tranquilidade que eu acho que não tem importância. Não respeito a autoria do outro. Não dou os créditos a quem tem mérito. Entendeu? A gente vai ficando cada vez mais sutil. Então, esse estado de alerta, ele nunca vai poder deixar de existir. Ele vai existir cada vez de forma mais sutil. Coisa que eu nem percebia antes, agora, nossa, olha só, que escorregada foi essa que você deu. Entendeu? Você vai mudando. E aqui, esse estado de compreensão, que vai cada vez ficando mais equânime mesmo, que é o que nós estamos falando. Cada vez mais ponderado, cada vez mais sensato, cada vez mais justo, cada vez mais harmônico, cada vez mais equilibrado. Por quê? Porque existe uma compreensão. Eu entendo que está atrás. Eu posso às vezes até não entender, né, que você está nos 2 primeiros aqui, eu ainda não entendo, mas eu sei que tem um porquê. E chega um momento que você começa a falar, olha lá o porquê, olha a razão das coisas, olha juntando as figurinhas no que deu. Aí você começa a ver sentido, né, no quebra-cabeça. Porque esse processo da gente é que nem tem um quebra-cabeça tamanho dessa mesa aqui. Quando a gente começa a brincar, porque esse alerta está ainda ali em cima, ainda não chegou aqui, tem umas placonas grandes, com os coloridos bem grandes, que é fácil você montar o quebra-cabeça. Depois é esse mesmo quebra-cabeça, tamanho da mesa, só que as pecinhas já são menores, mais difícil de encaixar. E aí ela vai ficando até o ponto que isso aqui fica 2.000 peças para você encaixar. E é bem difícil de você achar os encaixes. Então esse alerta é esse. E essa compreensão é você, cada vez que você fecha cada quadro desse, você olha e fala, agora estou sabendo o porquê das coisas. E aí acontece uma, acontece duas, acontecem 3 vezes. Aí você começa assim, respeitar esse processo. Ter uma compreensão que eu jamais vou trair coisas maiores. Eu tenho o meu traçado de coisas, mas eu sei que os inesperados que a vida traz, né, os processos que a vida vai trazendo para nós, você vai entendendo como assim, são eles que vão fazer os encaixes da lógica que eu ainda não estou vendo. Então tem uma compreensão sempre maior da coisa, né? Você nunca vai estar morrendo de sofrimento por causa disso e daquilo. Por quê? Porque tem uma compreensão que as coisas são maiores que nós, né? Olha aqui, laudatória e adoração. Aí você já tem um processo de respeito, de envolvimento, né? Uma adoração é o que? Um sentido de, vamos dizer assim, de amor, de alguma forma. Existe uma dedicação aí, né? De uma outra forma. E aí, isso, olha só, se isso aqui já veio, olha como que aqui vem, ó. Driti é juntar, unir. Eu já vejo conexão nas coisas. Aí é esse quebra-cabeça que você olha e fala assim, tudo foi encaixado no lugar certo. Teve um porquê, teve um encaixe que não era naquele lugar e era aqui, parecia bem parecido, mas agora eu vejo que isso é que fazia fecho. Ali ele não poderia estar. Aqui ele fez sentido. Ele compôs o quadro, né? Então aí você começa, tudo para você tem um sentido de assim, da percepção não do que diverge, do que separa, do sentido do erro, do engano. Você começa a ver tudo funcionando num tipo de harmonia que às vezes no começo eu via que eu não entendia. Aí eu começo já a ver tudo conectado. E aí é bem quântico isso, né? Juntar, unir, né? Não está nada separado, né? Então aí você já vai começando a funcionar no último. Agora, olha o último. Olha só isso. Memória, evocação. Sabe qual que é essa memória que ele está falando? Que a Shuddha Dharma cita toda hora,
Tem vários versículos no Bhagavad Gita que ele fala, a gente tem que recobrar a nossa memória. É você lembrar que você realmente é divino. É essa memória. Porque aí eu me percebo como individualidade, e aí não tem como não perceber a unidade total da coisa. Essa memória aqui, por isso que fala evocação, eu vou evocar uma coisa que está aqui. Eu consigo agora estar conectado. Então essa memória é a memória de que eu sou divino. Então isso é tudo em Budi que você vai viver. Dentro da Shuddha Dharma ainda tem, nesse Budi só, que é super mega blaster citado no Bhagavad Gita, super mega blaster citado no Bhagavad Gita, toda hora fala, quando funcionando em Budi o discípulo é assim, atuando em Budi a pessoa é assim, assim, assim. Esse Budi, ele é desmembrado em 5 estágios, só para você ver que é essa inteligência discriminatória da gente, que ela foi crescendo, que ela foi, para ela funcionar na sua plenitude, ela vai crescendo. Isso aqui já é um primeiro enorme, grande, total passo para você começar a adquirir equanimidade, começar a funcionar em Budi. Então esse processo aqui, essa inteligência discriminatória, ela é o primeiro sinal de que nós estamos começando a funcionar nesse corpo. A gente realmente está se habilitando para funcionar nesta vibratoriedade, nesse tipo de Shakti. Como falou ali atrás, que a vibratoriedade, cada um deles é vibratoriedade. Essa daqui, bem ou mal, a gente funciona o tempo todo nela, direto e reto, sem parar. Essa daqui, você só começa a você perceber que você está começando a funcionar aqui, quando esse primeiro aqui, ó, sentido discriminatório, começou a... Você começa a perceber que você consegue distanciar, ver verdade daqui, ver verdade de lá. Tem esse porém, tem isso a mais, com distância e com uma certa isenção. E isso vai aumentando. Cria um alerta. Porque às vezes você faz isso com determinado tipo de coisa que não mexe muito na sua emoção, no seu campo. E aí você começa devagar e aquilo vai tomando, vai, vamos dizer assim, fazendo novelo dentro da gente, né? Tecendo dentro da gente. A hora que você começa a funcionar nesse, a mesma coisa. Primeiro, aí eu vi que eu pensei isso, pensei aquilo. Depois, a hora que eu fui ver, então era isso mesmo. Aí eu falo, então tem que prestar atenção, é criar esse alerta. Eu falo que criar esse alerta é viver no amarelo. Nem tá verde para passar, nem tá vermelho para você parar. É você, presta atenção. Pode. É um estado completamente observador. E que inclusive no nosso Bhagavad Gita fala muito assim, que a gente é testemunho. O Bhagavad Gita cita muito isso, é o testemunho. Por quê? Porque você consegue sair da sua história pessoal, é isso que vai dar pra gente, competência. Como que você vai ter equanimidade? Se você não tem equanimidade, você não consegue ter uma outra coisa que é tão moderna hoje. Tão moderna hoje. Convidar a gente para ser empático. Se pôr no lugar do outro. Se você não consegue sair do seu lugar, porque a minha intensidade não me permite nem pensar que alguém que não pense como eu exista, como você vai sair para esses outros lugares aqui de discriminação no sentido, não de separação, de percepção das diferenças. Não para você fazer diferença, mas para você entender as diferenças, que é uma coisa completamente além disso, né? Então, quando você tem essa aqui, olha, a memória, porque aí você trouxe exatamente para que você está fazendo toda essa jornada? Para você saber que você é divino. E para você, quando você já percebe isso, essa memória veio à luz, eu estou consciente dela, tudo isso daqui passa por um outro processo. Por isso que a gente fala, todo o trabalho da Shuddha Dharma é levar você a ter
Você começa, nas nossas práticas, no nosso processo, você começa a ter lampejos disso. Pequenos momentos. E aí isso vai gradativamente crescendo. E isso gradativamente crescendo vai te autorizando. Porque aí você fala, aquela hora que eu parei para pensar nisso, você fala, não, então tinha porquê. Eu ter ficado atento, olha no que deu. Olha onde me levou. Eu, além de ter isso, agora eu estou compreendendo. Quando eu estou compreendendo, não tem como não estar entregue àquilo. Eu estou entregue àquilo, porque eu estou vendo que tem razão de ser. Tem uma lógica que eu não era capaz de entender antes. Tinha um tecido, tinha um jeito das coisas estarem andando, que eu era incapaz de perceber. Que agora, exatamente por conta dessa memória, eu consigo entender, por isso eu me entrego, né? Aí isso junta, de vez de deixar cada vez a gente mais partidário, brigando, um contra aquilo, um lado meu mandando eu ir para cá, outro lado meu mandando eu ir para lá, você começa a confiar. Você está entregue e aí você está tudo andando num fluxo só. Você não está fazendo yoga agora? Você não está fazendo união agora? Então, está vendo como tudo isso tem todo um desdobramento, né? E é toda uma sequência de coisas, que é exatamente essa daí. Esse daqui, aí é quando você assim, aí não tem mais jeito de eu me perder, porque eu já reconheci, eu evoquei, eu trouxe aquilo. Hã? Deixa de ser importante. Daí deixa de ser importante essa parte. Pode te dar uma nova fase. Sim, aí naquele patamar que você conquistou, não tem. Aí você vai fazer tudo isso de novo no outro patamar, de sutileza. De sutileza. Porque a sutileza você não vai parar. Você vai se desdobrar. Então, assim, é como se a gente fizesse assim, fiz o curso do fundamental. Tem algumas coisas que não adianta vir com aqueles testinhos que eu já vou tirar de letra, porque aquilo tudo eu já domino, aquela matéria. Aí eu vou para uma outra faceta de aprendizado. Vou para outra superior. Na outra, eu vou fazer tudo isso de novo. Porque na outra ali eu sou criança. Então aí eu saí do fundamental, eu fui para a faculdade, por exemplo. Cheguei na faculdade, é tudo aluno novo, professor novo, teste novo, tudo coisa que eu ainda não domino. Mas tudo aquilo que eu trouxe da bagagem, aí deixou de ser importante, porque naquela ali eu já venci. Mas aquela bagagem que me trouxe aqui é que me habilita para estar nessa outra etapa. E aí começa tudo de novo. Lá eu vou engatinhar de novo. Então eu costumava falar, né, assim, quando você vê um mestre, por exemplo, chegou ao grau de Ananda, ele não precisa mais nascer no nosso plano para aprender nada. É uma pessoa que chegou a esse grau, Ananda, né? Então, não tem mais nada para aprender aqui. Se ele vier aqui, é para ensinar os outros. Mas no lugar que ele começou a frequentar, que é na outra escola dele, lá ele está engatinhando. Então o que ele tem que fazer aqui, ele tira de letra. Ele tira de letra. Mas num patamar aonde ele está engatinha, aprende a ficar em cima das pernas de novo. Vou agora começar a andar com tranquilidade, até que chega um dia que eu também vou correr com aquilo. E aí cada patamar. Então aí quando você olha, por exemplo, Narayana de um planeta, imagina a primeira vez que você chegou a ser um Narayana de um planeta. Você não sabe como fazer aquilo. É a minha primeira missão com aquilo. Eu vou estar apoiado por pessoas que fazem aquilo, já fizeram antes de mim. Então esse é o patamar. É que nem você... fiz um curso, terminei o curso, fiz uma pós, comecei outro. A hora que eu começo outro, eu sou aluno novo de novo. Não adianta eu chegar com meus outros cursos para trás, porque ali eu estou fazendo um curso, estou aprendendo de novo. Então o que ficou para trás me autorizou a chegar lá. Então vai continuar a ter essa inteligência, esse alerta, essa compreensão, mas em outro patamar de sutileza. Aquilo que a gente falou assim, é uma pessoa que pode ser testada assim, ó, não deixa esperar, estou fazendo regime. Tem a pessoa que é o Vishnu, que não se trai nunca. Estou fazendo regime, você pode pôr chocolate, pode pôr doce, pode pôr isso, pode pôr salgado, que ela mais hora, ela fala, estou de regime. Senta na mesa com você e faz jejum. Uma boa.
Mas tem pessoa que assim, nem passa perto com aquilo que se passar perto, eu sei que eu vou ficar mexido. Só de sentir o cheiro, só de olhar para aquele coisinho, a hora que eu vi, eu fui lá e pus o dedo. Só um pouquinho. Não é? Esse aspecto ainda está muito amarrado ao Nietzsche, bem menos ao Santal. Sim. Porque não tem a força dessa resolução. Sim, a resolução ainda atrai. A resolução ainda... Ele nem chegou aqui. Nem chegou no Santal. Agora é a mesma coisa. Então, assim, a pessoa... várias coisas na nossa vida a gente faz isso, com esses sankhalpas aqui. Várias coisas. Não vou fazer isso, não vou me repetir desse jeito com aquela pessoa, porque eu sei que dá confusão. Não vou fazer isso nessa situação de trabalho. Não vou me repetir nisso aqui, porque eu já sei que não dá certo. Você tem essas coisas todas aqui, você foi trabalhando, aí você vai subjetivando, né, e vai fazendo. Essa memória aqui também é uma memória que infinitamente a gente vai recordar. Uma hora eu me vejo como um indivíduo que é luz, tem um centro de luz dentro de mim. Depois eu começo a perceber isso num outro formato, num outro contexto maior. A luz que está em mim é igual em todo mundo. Aí é quando você vira aquele mestre, que a gente até tem medo de ficar perto, né? Você sabe que ele lê você. Você está sem roupa perto dele. Por quê? Porque ele tem tanta competência para perceber ele mesmo ali, que o outro é sempre, né, é sempre transparente para ele. Com essa cara, né? Então, muda. Primeiro eu vou ter que dar conta do meu universo aqui. A hora que eu dou bem conta do meu universo, é facinho para eu perceber o outro. Não é uma coisa que eu fico fazendo um esforço. Por quê? Porque tudo que o outro vive, de alguma forma eu já passei por aquilo também. Então eu reconheço aquelas artimanhas, né, que o outro ainda está fazendo e eu já venci. Né? Aquele que nem a gente falou do regime aqui, você olha para a pessoa e fala assim, ai meu Deus do céu, ela ainda sofre com isso. Você fala, não faço. Né? Na boa. Ontem a gente foi cedo lá para Batatais, achei um barato. Aí levei um bolinho, né? Que a gente sai daqui 7 horas, ele vai voltar meio-dia, lá não tem nada, né? A casa de retiro não fica nada lá, né? E não pode ficar, não tem ninguém lá dentro, né? Pode deixar as coisas lá que estragam, né? Fica um tempo fechado. Aí levei, porque eu falei, lá tem café, faço um café e vou levar um bolinho, levei o bolinho. Aí eu fui oferecer pro pedreiro, tudo magrinho, assim, slim, todo disciplinado, tipo o Henrique ali, ó. Todo arrumadinho. Aí eu cheguei e ele falou assim, ai, obrigada senhora, eu não vou aceitar. Porque eu sei que se eu comer agora um pedaço de bolo, eu não vou almoçar direito, eu quero almoçar direitinho. Aí eu fiquei olhando, completamente diferente de um monte de gente. Se puser uma jaca na frente, eu vou almoçar daqui 1 hora, eu vou comer a jaca, né? E aí eu achei baratinho ele fazer isso. Então uma pessoa assim, quando ela vê o outro que fala assim, eu vou ficar de regime disso, vou ficar sem comer aquilo. Ela olha para esse cara e fala assim, nossa, cara xiita. Mas isso foi um trabalho que ele certamente não fez nessa encadernação, ele fez em algum lugar no passado, porque para ele isso era tranquilo ali. Ele é bem jovenzinho, né? Então esse é o processo, que fica natural, esse alerta que ele teve, falei de uma coisa bem básica. Mas ele na hora, ele nem parou, ele nem pestanejou, não sofreu, depois eu pego, agora não sei o que, só um pedacinho, ele não fez nada disso, ele fez tranquilamente, tipo assim. O alerta, a vigília, porque ele se conhece, ele tem compreensão sobre. Ele sabe que se ele fizer isso vai dar naquilo depois. Aí ele já se entregou àquilo que fez e ele tem essa memória da sua história. A sua própria memória está ali, está tudo unidinho, não vira e fica outro, sofrendo, com uma vontade, não sei o que. Ele não fez nada disso, ele fez tranquilinho. O café eu vou pegar, mas isso aqui eu não quero. Acabou. Sereno. A mesma coisa que eu falei para vocês, o exemplo que eu falei, dá para você imaginar Jesus Cristo, Buda, Krishna, ou não precisa nem chegar no tamanho deles, um mestre qualquer, sofrendo porque com coisa que às vezes você se vê assim, nossa, não dormi à noite por causa disso. Dá para você imaginar, às vezes? Ele tem uma compreensão maior, ele tem uma inteligência que já funciona num patamar mais claro, né? Então tudo isso fica mais tranquilo. E isso tudo, como não falar? Aí é claro, falei das duas coisas, esse superior, esse um pouquinho mais abaixo. São vibratoriedades da matéria. Abaixo de tudo isso é como a gente é acionado para tudo isso, que é o que a gente chama dos nossos indriyas, que são os nossos sentidos.
E os nossos sentidos, dos 24 que existem em nós, cada um de nós é formado desses 24 elementos. Esses 24 elementos, eles estão em qualquer coisa, em qualquer ser, em qualquer... Eles estão aí. São os 24 tatos. Aí o que acontece? São os elementos da matéria. Dos 24, esses aqui são 2. Tem o arrancar ainda antes. E aqui, dos 24, 20 são indrias. Da onde que a gente fica tão puxado pelos manas ou pelo Mahdi? Quem faz essa... a conexão, mas quem fica instigando. Quem instiga a gente? Desde para aprender, para ser testado, até para transpor. Os nossos indrias, que são 20. Esses indrias, o que eles são? Os mais densos. Começa no mais denso. 5 elementos da matéria: água, fogo, ar, terra, éter, tudo isso são os primeiros 4 Mahabhutas. Depois vem os tamatras. Como que a gente funciona com isso? Só é o que a gente conhece na gente. Depois são os 5 elementos. Depois tem o que eles acionam? Tato, olfato, paladar, sentidos, os 5 sentidos que a gente conhece na gente, que eles são acionados por aquilo que a gente sente: o cheiro, o olhar, o contato, né? Então aí cada um deles vai ser o que? A pele, a visão, o ouvido, o nariz, a língua, né? E os que trazem informações pra gente, que vem tudo isso, que são esses aí. Então esse desmembramento dos 4 vibratoriedades que tem a ver, divide-se em 5 cada um. Então os elementos, os Mahabhutas, depois tem visão, olfato, paladar, audição, os nossos 5 sentidos aí, e através do que a gente aciona eles, né? Então são 20, que eles o tempo todo, aqui agora, eu posso estar com calor ou eu estar com frio. Eu posso estar vendo e prestando atenção nisso ou naquilo, ouvindo, discernindo isso ou aquilo. Esses sentidos, que são 20, o tempo todo convidam a gente para funcionar com tudo isso. São eles quem trazem, são as coisas que são mais densas, mas que são o tempo todo pulsam. São as coisas que são as chaves que se conectam com o humano e com o Mahdi, e ao mesmo tempo tem a ver com a nossa origem natural, com a nossa natureza, digamos assim, que vem dessa memória pregressa que nós trouxemos para essa encadernação, digamos assim. Ela é a nossa, por exemplo, você pegar os indrias, é o que tem de mais denso na gente, porque é como eu me relaciono com a matéria. E aí o como eu me relaciono tem a ver com a natureza, que tem a ver com a nossa memória. A natureza o que eu faço com a matéria aonde eu estou inserida, de que jeito que eu funciono com tudo que a matéria me traz de informação. Mas essa memória acionada por essas chaves, sim, também tem relação direta com o que eu trago comigo, a forma como eu sim, me relaciono a partir da sua história pregressa. Com toda a sua história de sempre. Agora, esses 20, eles vão funcionar. Então, por exemplo, se tiver um mestre aqui, ou se tiver um avatar, que é mais que um mestre, ou se tiver um Narayana, que é mais que um avatar, né, numa sequência, e você pegar um cachorro, você pegar uma ameba aqui, e põe a gente. Todos nós estamos submetidos a este mesmo lugar. O que cada um deles vai tirar de informação com a mesma coisa que está aqui? O que cada um deles vai absorver de troca, de percepção, de alimento? O que cada um deles vai funcionar e responder a isso? Isso tem a ver com a nossa memória e tem a ver com a nossa natureza, que foi o acúmulo de memórias que eu fui construindo ao longo da minha existência. Então, a ameba tem um tanto de consciência disso que está acontecendo aqui, o cachorro tem um tanto de consciência disso que está acontecendo aqui,
O ser humano tem um tanto de consciência do que está acontecendo aqui. O mestre tem um tanto de consciência do que está acontecendo aqui. Um avatar tem um tanto de consciência do que está acontecendo aqui. E o Narayana tem um tanto de consciência do que está acontecendo aqui. O Narayana, para a gente ter uma noção, agora descendo, a gente subiu, né? Foi falando cada um deles. Como que cada um responderia ao que está acontecendo aqui agora. Você pega lá o Narayana, só para a gente, assim, ver com amplitude de visão, desenvolver esse nosso Budi e esse nosso vibratoriedade em Marte. O Narayana tem bilhões de seres dentro da aura dele, nós estamos dentro da aura de Narayana, no regente planetário. E aquilo que fala lá, eu acho muito legal essa fala da Bíblia, que fala assim, não cai uma folha que não esteja na consciência do divino, é Narayana pra gente. Não tem nada que acontece no planeta, a bomba lá, agora, lá na Síria, ou o que estamos depredando, ou replantando na natureza, não tem nada. Em bilhões de seres humanos, nós estamos falando, imagina mais um monte abaixo que tem aqui, neste planeta. Está dentro da consciência dele, ele sabe tudo o que acontece. Um avatar, quando vem, está localizado no tempo e história. Ele não tem a consciência do Narayana, que sabe por que mandou esse agora fazer essa lição de casa. Lembrar isso desse jeito, porque neste momento é isso que esses bilhões precisam. É um avatar. O mestre menor um pouquinho. Ele vem fazer uma lição, às vezes para um grupo, para um contexto, para uma classe de alunos, bem menor ainda, não é para bilhões, nem para milhões, como um avatar às vezes faz, conforme o avatar, nem para uma classe. Um ser humano, a nossa interferência, quanto que pode pegar? Nossa família, às vezes, conforme a pessoa, 20, 30, 50, 100, 1000 pessoas, depende. É a interferência dele. Porque é o quanto ele consegue abarcar de consciência e de troca. Um cachorro, quanto? E a ameba, quanto? A ameba vive quase que consciente da vida, nem da vida dela não tem consciência. O cachorro tem consciência da vida dele na medida que falta água, que falta comida, que tem bomba estourando fora e que ele se sente desprotegido. A consciência dele não passa disso. Ele não vai além disso. Não vai além disso. O ser humano, esse então, só para a gente fazer um refresco na nossa memória aqui, não é? O ser humano tem seres humanos completamente sensíveis a qualquer outro ser humano que está com alguma dor perto dele. E tem alguns, tipo assim, se eu puder tirar vantagem, pegar de você porque eu estou querendo aquilo, não penso duas vezes. Só no meio humano. E no meio dos mestres idem, no meio dos avataras idem, e dos narayanas idem. E nós estamos falando, nós chegamos até o Narayana, que tem bilhões de seres debaixo da historinha dele. Tem um Narayana ainda acima desse aqui, que é o do Sistema Solar. Ele, além dos bilhões de cada um desses planetinhos que estão no Sistema Solar, ele ainda, vamos dizer assim, ele é o orientador, né, o supervisionador dos Narayanas que estão abaixo dele. E aí vai subindo, até chegar no Parabrahman, que é o absoluto. Os Narayanas também não são subjetivo ao tempo e espaço. Não, já então, tem. Dessa forma, ele está nesse dobramento do anjo, que pode ver dessa forma, para enxergar tudo. Ele tem uma percepção, cada um desses que foi subindo, tem uma percepção. Por exemplo, um avatar, conforme o avatar, ele deixa a mensagem que é para milênios, né, como é o caso do Krishna. Né, e conforme o avatar, ele vem só para aquele povo, porque é aquilo que ele tinha que realmente cutucar aquelas pessoas. Que já tem um outro tipo de solicitação e de tamanho para ele, né, de missão. Então você vê como isso daqui é um processo crescente, né, e é um desdobramento de coisas. E aí esses 20 indrias têm a ver com essa nossa gerência, com o quanto que eu gerencio bem ou mal da minha relação com essa matéria que eu sou parte e que eu tenho poder sobre ela. Eu tenho poder sobre essa matéria que está na minha volta, como eu tenho sobre a minha, né? Então, por isso que às vezes a gente brinca, né? A gente mal gerencia esse universo que está aqui, com o meu estômago, o meu intestino, o meu cérebro,
minhas vontades, as minhas brigas, né? Esse universo é complicado. Imagina esses seres, né? O quanto que eles tiveram, né, de consciência a mais, de memória a mais que nós não. Hoje não temos essa memória toda. A gente tem uma memória, vamos dizer assim, racional, que nos foi informada. Se a gente já tivesse essa memória plena, certamente estaríamos funcionando de uma outra forma, né? Sim. Mas estamos em processo, né? Estamos cada dia, né, acessando mais. Eu acho que só a gente ter consciência de tudo isso com clareza já é um passo gigantesco que a humanidade fez, e hoje muito mais gente tem. Mesmo quem não é assim com aquela cara espiritual nem nada, até brinca com aquilo que a gente acredita, tem pessoas que fazem isso assim, não de uma forma estranha, feia, né? Mas de uma forma assim, não tem toda essa ligação que você tem com essas ideias. Mas mesmo uma pessoa que não isso, ela convive com pessoas que têm esse tipo de percepção. Isso hoje é muito mais comum. Porque você liga a televisão, você vê notícias, você fala, você convive com um universo de convites, que é essa multiplicidade hoje, que é muito maior. A gente conseguir essa percepção interconectada hoje, com mais ou menos acesso, eu acho que a televisão, com todas as coisas esquisitas que tem nela, ela abriu para as pessoas. Abriu demais para o ser humano. Uma outra coisa que eu sempre me vejo prestando atenção, que eu falo assim, isso é incrível no ser humano. A gente às vezes não se dá conta, mas eu acho uma coisa incrível você dirigir carro mesmo. Porque faz você ter alertas múltiplos, não é? Você tem que prestar atenção, primeiro como está seu corpo, como você está funcionando. Aí tem uma máquina que você tem domínio sobre ela. Você olha para frente, você olha para trás, você olha para os lados, você ouve buzina, você usa todos os seus sentidos para dirigir de uma forma muito incrível. Por que é tão aquela coisa de a pessoa, uma certa idade, tem um monte de situação que impeditiva para você continuar dirigindo? Porque os seus sentidos vão ficando limitados. Você vai perdendo a audição, você não tem a rapidez de percepção, de virada. Dirigir, eu acho um exercício gigantesco para o ser humano. E ele aciona a gente, eu acho que essa competência que a gente adquiriu, essa habilidade, agora eu fico imaginando, eu olho isso, eu vejo o tanto que isso aciona a gente. Porque é uma coisa que é muito exercício de plena atenção, o dirigir. Dirigir é muito exercício de plena atenção, porque você está com uma máquina que pode muito, você pode fazer muito horror com aquela máquina. Ao mesmo tempo, na verdade, é um exercício da mente autônoma, né? O nosso cérebro ele vai incutir de modo automático essa prática que hoje, seu câmbio mecânico, como o meu, se você for pensar em trocar a marcha, provavelmente você vai errar, vai raspar. Porque já está no seu cérebro automático. Tem a parte mecânica, mas tem uma parte que você tem que estar completamente atento. Você não pode prescindir da sua atenção dirigindo, você tem que estar alerta. Você não pode. Por que eles falam da quantidade de coisa errada que acontece você com o celular, você com o computador, você assistindo televisão, tá assim, é uma coisa por quê? Porque te tira a atenção. E aquilo faz, e é uma responsabilidade que você tem que ter. Se você quiser se matar, problema seu, mas você tem vidas na sua volta que aí não é problema seu, é problema de mais gente, né? E essas responsabilidades que todas estão em volta. Isso eu vejo com essa cara. Sabe o que eu vejo? Que eu olho assim, enxergando pra frente. Sabe esses filmes futuristas que você vê os caras com umas máquinas que fazem... Sai, desenho, nem desenho, filme mesmo, futurista, esses filmes muito que mostram assim a gente dominando máquina, que você sai da atmosfera, vai para outro planeta, faz isso, eles fazem com uma rapidez, aquilo é lindo de você ver, e você fica olhando e você fala assim, nossa, mal dirijo meu carrinho. Dá aquela vergonha alheia, sabe assim? Não é? Porque você vê a habilidade que eles têm com como eles mostram ali, que é uma agilidade que nós não dominamos hoje. Nós não temos aquela rapidez de sentido. E é sentido. São os mesmos 20 sentidos que eles têm, que nós vamos ter. Só que como que eles vão estar? Funcionando muito, olha, a inteligência aqui, muito mais gatilhada, o alerta. Isso tudo aqui, se você olhar, você dirigindo,
Você presta atenção nisso, você vê que você usa. Por exemplo, que eu acho que a Marta tem isso, pensando do ponto de vista do encarnacionismo, né? Do quê? Do encarnacionismo. Reencarnação, sim. Olha só, as crianças que estão nascendo hoje, estão crescendo nessa geração, 4, 5, 10 anos, eles já conhecem, dominam uma tecnologia na qual nós somos migrantes. Que a gente morre de medo de errar e faz errado mesmo. E eles fazem com penas fortes. Tem uma primeira em casa que eles dominam o celular, o controle remoto da TV, sim, com destreza, com tranquilidade. Então, mas isso vem porque tem toda uma trajetória da humanidade que ele já chegou plugado, né? Fácil, já está numa conquista maior. O 100º macaco dele não foi o nosso, não é? Ele tem uma outra, ele já veio com outra coisa, você sabe, né? E aí o lance ainda de tudo isso, né, que tem todo um processo, você vai vendo que todas essas coisas estão trabalhando com uma subjetividade cada vez maior, de percepção, de engate, de agilidade no pensar, né, com algumas consciência ecológica também. Nossa, é uma outra, então, e é um processo. E a gente mudou na forma de lidar com essa diferença. Olha quanto de equanimidade a gente conquistou. Porque antes a gente não era treinado nem para pensar coletivo. Hoje a gente é obrigado a pensar coletivo. Não adianta você falar, não estou nem aí. Você pode falar que você não está nem aí com coisas práticas, pessoais, muito pequenas. Mas você, o tempo todo, ser lembrado. Não fumar, não dirigir falando no celular. Se você não fazer por consciência, agora você faz por punição. Vai pagar com o bolso ou vai ser punido mesmo. Vão te tirar isso, você não sabe usar isso direito. Mas a coletividade que é uma tem pouco tempo, porque antigamente era muito individualista. Sim. Mas eu acho que a coletividade é uns 40 anos. Essa noção de entender que a gente faz parte de algo maior, com ecologia, com várias coisas, tudo isso desenvolve o quê? Equanimidade. Porque você não olha só para o seu. Uma pessoa que olha o tempo todo só para o seu, tem pouco exercício nesse para cima aqui. Muito pouco. Muito pouco. Né? E hoje, por isso que eu falo, essa consciência que você citou aí das crianças, mas assim, o que a gente vai deixar e o que já conquistaram os que vieram antes de nós, e o que a gente está conquistando, e para onde tudo isso vai andar, o que a gente já conquistou é como se assim, esses que já estão chegando, estão pegando o barco já funcionando, né? Então, o que acontece? Tem um monte de acionamento que acontece de uma forma quase que coletiva, e não é inconsciente, porque você já nasce num contexto que isso é cobrado de você naturalmente. Não assim, vai ter gente que sofre mais, que são os que a gente vai chamar de criminosos, né? Então, aquém da sociedade são os criminosos, seja em qualquer contexto que você fala. Por quê? Porque ele trai aquilo que já é a ordem do dia para a maioria. Então, quanto mais a gente já acessou isso como humanidade, menos espaço tem para esse tipo de coisa para baixo. E quanto mais se acessa para cima, se você não tem essa consciência, você tem que elevar sua consciência a esse mínimo grau de equanimidade. Então, por exemplo, com a ecologia, tem um monte de coisa. Você pode gostar ou não gostar, meu filho, você não pode fazer mais. Trocas humanas, discriminatórias, das formas mais diversas, que cada vez hoje são mais discutidas. Tudo isso leva a gente a viver de forma mais equânime. Por quê? Porque eu não vivo só a partir da minha premissa, na minha família é desse jeito, na minha cidade é desse jeito, no meu país, na minha casa, ou na minha história. Para mim isso não é lei. Bom, meu filho, isso não é lei para você, então você vai viver lá num sítio cercado, você vai ser o bicho cercado. Porque se você tiver que conviver com gente, entrar em um supermercado, entrar num banco, andar na sociedade, dirigir um carro na rua, você é cobrado desse mínimo de critério para com os outros. E isso é equanimidade. Não é viver para me satisfazer com tudo. Ao contrário, é eu perceber que eu faço parte de um processo maior que eu. Eu não sou uma ilha.
Equanimidade é esse exercício de não ser uma ilha. Porque, e aí, com equanimidade, você, como volta lá o que a gente falou, você é justo, você é moderado, você é sensato, você é diplomático. Mas isso, quando você viveu isso por consciência, pelo próprio trabalho em si, você não precisa ser cobrado pela sociedade. Você é assim. Você é assim. Agora, hoje, nós estamos num movimento no mundo que as pessoas que têm menos desse trabalho em si de equanimidade, elas estão sendo cobradas ao mínimo de patamar de convivência. Isso é o mínimo hoje. E isso é uma coisa assim, é como se fosse a passos largos a gente está vendo isso nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, não sei 40, nos últimos 10. Tudo que a gente vê, tudo isso é para fazer o quê? Seja uma pessoa harmônica, insira-se nos contextos de uma forma respeitosa. Então isso é ser equânime, né? E aí, olha lá, tem esse monte de elemento aí. Vou só dar os nomes. Acho que aqui eu não pus os nomes para vocês, mas eu acho que aí eu lembro. Ó, os primeiros Mahabhutas são os 4 elementos da matéria, né? Fogo, ar, terra, fogo, ar, terra e a água e o éter, né? Depois, os que vêm em seguida são os tamatras: olfato, paladar, visão, audição, né? Que são os em seguida. Depois vem os meios do conhecimento, que são os Jnanendriyas, porque são os Mahabhutas, são os elementos da matéria. Depois os tamatras, que são olfato, paladar, blá. Depois chama Jnanendriyas, que são por onde a gente, porque Jnana é conhecimento, Indriyas são os sentidos que nos trazem conhecimento, né? Que aí quais vão ser? A pele, a língua, o nariz, o ouvido, né? Que vão por onde a gente recebe tudo isso, né? Os olhos. Depois, os elementos da ação, que são os karmendriyas. Karmendriyas, o que eu funciono para isso tudo trazer? Mãos, pés, ânus, genitais e boca. Que é por onde eu vou exercer o paladar, vou exercer as coisas todas. São os 20 indriyas. Depois dos 20 indriyas, aí vem manas, mahat, ahankara, e aí são os 24. Karmendriyas. Karmendriyas são eles, mãos, pés. São os elementos bastante trabalhados no yoga, basicamente algumas práticas que a gente conhece mais comumente, né? Não, e é com que você faz tudo, né? Como você. Eu ajo na matéria com isso. As minhas mãos, hoje, por mais sutis que a gente não é? A gente usa. Qualquer coisa que você faz, né? Você usa tudo isso. Mãos, pés, ânus, genitais e a boca. Então são os 20 indriyas que nós temos. Aí vem manas, mahat e avyakta, que é o plano superior de todos. E por último o ahankara, que é a nossa noção de individualidade. Ou seja, como eu, tendo tudo isso, com a consciência, que essa é a tal da natureza, que cada um de nós tem a sua historinha, né? Que aí vem a nossa consciência exercendo a nossa consciência individual, funcionando na matéria, que vai estar aí. Agora, eu pus aqui 3 frases do Sri Janardana que eu achei muito, muito boas ali, né? Que definem o que é esse sentido de equanimidade, né? A unificação da multiplicidade no um. Por quê? Porque usando todo esse monte de coisa, é como se eu tivesse um monte de apetrecho funcionando com um monte de 1000 outras pessoas com seus milhares de apetrechos, e eu não deixar de ter a consciência da unidade. É o Bhava, né? Não perca essa consciência de unidade. Aí depois, atitude da mente que imprime harmonia a todos os atos. Isso é funcionar com a equanimidade. Eu tenho uma atitude que eu o tempo todo percebo o meu contexto inserido num contexto muito maior. Então eu tenho equilíbrio, né? Eu não funciono assim, fazendo birra com a vida, né? Porque vira e mexe a gente faz birra com a vida. É quando você está bem pouco equânime. Eu estou muito aqui,
a intensidade do meu desejo. Aí a gente faz birra, né? Mesmo sendo gente grande, vira e mexe, você vê gente fazendo e a gente mesmo fazendo. Estou fazendo birra. Né? A intensidade do meu desejo eu quero agora e já e me sirvo. O mundo existe para me satisfazer. E eu nem entendo que existe um contexto na minha volta, que tem tempo e hora, que tem outras coisas, outros seres, outros interesses, outras coisas maiores que eu, né? Então, a atitude da mente que imprime harmonia a todos os atos. E aí, o equilíbrio resultante da perfeita compreensão, olha lá, ó, né? A qual modula a ação dos seres. Então, é uma compreensão, né, que promove um sentido assim, é como se você fizesse parte, né, de uma vida maior de uma forma harmônica. Nem você sofre com as coisas, porque às vezes a pessoa faz isso, mas ela suporta, então tem alguém que está doendo com aquilo, né? Às vezes ela suporta para funcionar bem com o contexto, e às vezes ela, tô nem aí com o contexto, eu faço o que é bom para mim. O equânime é aquela pessoa que transita pelo processo com plena harmonia, como fala ali, os atos, né, que promovem para si e para o contexto equilíbrio e harmonia. Então aí é uma outra realidade, né, porque a gente ainda vive uma realidade muito pessoal. E aí, como eu falei, essa coisa do dirigir que eu brinquei aí, às vezes eu estou no trânsito, eu fico olhando, eu falo assim, gente, olha quanto que isso cobra das pessoas. Primeiro tem um monte de lei, e um monte de lei que não é só para você, um monte de lei que é para todo mundo. Aliás, essa é uma coisa, fundamento hoje de um monte de situação, de um monte de sociedade que ainda se questiona, não é? Uma lei que sirva para todo mundo, não é uma coisa que hoje é discutida amplamente. Agora volta, se você voltar, aquelas coisas que eu gosto de fazer, imagina 600, 700 anos atrás, tinha um feudo, tinha um rei, tinha um dono da terra. Que lei que era igual para todo mundo? A realidade para um era dele e a realidade dos outros era definitivamente a de um e do outro pro resto da vida. Se ela nascesse, era muito raro a pessoa fazer uma coisa diferente daquilo que ela veio, não é? Não era assim? Meu pai brincava, que ele falava assim, ele lembra do pai dele falando, chegava na entrada do teatro, que naquela época tinha cinema, ou da ópera, né? Eu sou filho do conde não sei o que. Ele entrava, sempre assim, não é? Porque alguém me diria respeito, né? Como que lá podia ser questionado isso? Era uma coisa que era natural na vida, até ali, era natural, ninguém se rebelava com aquilo, era natural, as pessoas viviam desse jeito e era natural. Olha hoje, se isso poderia acontecer. Aliás, hoje é o contrário, quando você vê alguém agindo dessa forma, você fala, gente, essa pessoa não caiu a ficha? Que mundo será que essa pessoa está vivendo, que ela acha que isso pode ser desse jeito? A gente sabe que hoje tem uma coisa meio que assim, não é o Lorde, não é o Lei, não é o Rei, não é não sei o que. Dinheiro compra muita coisa. Mas ainda sabe? Tem, né, Thelma, assim, a pessoa chega e fala, sabe quem eu sou? É. Entendeu? Até hoje, no existe. aeroporto e tudo. É, e tem. Isso cada vez está caindo mais por terra, porque hoje cada vez mais a gente fica indignado com uma pessoa se comportar dessa forma, né? Porque você pode ser filho de quem você quiser, mas é você que se autoriza ou não de alguma coisa. Então, cada vez nós estamos chegando mais na responsabilidade individual, e é de novo, o indivíduo se inserindo no contexto com equilíbrio. Porque este plano tem que estar funcionando a maior que esse. Porque quando esse funciona maior que esse, que é como a gente vive na humanidade, é o que a gente vê aí. Injustiça. Porque vivemos sem equanimidade, sem equilíbrio, sem discernimento. Essa é a percepção que trai tudo. Porque este aqui manda nesse. Todo o nosso trabalho é fazer esse começar a tomar corpo. E a gente está sendo muito testado das formas mais assim, por exemplo, ecologia. A gente sabe que tem algumas coisas que se a gente fizer, não é se eu gosto ou se eu não gosto, vai danar para todo mundo.
com a economia, com a ecologia a gente já cansou de ver, as crianças já nasceram até vacinadas com um monte de coisa. Com a economia, idem. Não é uma coisa assim, pode você fazer isso. Não pode, porque não dá, não comporta mais. Né? Então esse é o processo. E isso faz o tempo todo com a vida que nós temos hoje. Mesmo que eu não tenha essa consciência linda, esotérica, superior, sutil, de nada. Não, eu posso não ter nada disso. Mas o mundo está cobrando que você pense dessa maneira hoje. Então nós caminhamos naturalmente para aprender a equanimidade. Nós somos acionados hoje. Não é uma coisa muito de escolha hoje. A vida, né? Nós chegamos num patamar de vida, graças a Deus, né, que nós podemos estar assistindo isso, um momento desse da humanidade, é um momento difícil. Por quê? Porque a gente ainda vive entre essa individualidade e a multiplicidade de uma forma bem escancarada. Né, bem escancarada, porque quanto mais liberdade você tem, se fosse em tempos antigos, era mais liberdade para fazer maluquice e beleza. E hoje você tem um patamar de maluquice e beleza que você pode ir. Mas tem um patamar que, tipo assim, o contexto não te permite. E isso empurra a gente para viver em equanimidade, quer a gente saiba ou não. Do jeito que está, empurra. Então, com essas frases aqui, né, que era que eu, como eu falei, alinhavei mais no texto de Janardana dessa vez, né? E ele traz essas informações. Eu só não trouxe o desmembramento aqui do Budi, que passa por todo esse processo aqui, ó, discriminatório aqui, ó, ele é desmembrado em 5 etapas, que é o primeiro passo do Maharaji, que ainda é desmembrado. Então é alguma coisa realmente assim, é um exercício pra gente. Por enquanto, é que nem a primeira vez que você pegou o carro com medão de dirigir um bicho maior que você, que tinha muito poder, que tinha mais potência que você, muito mais, né? E como que eu faço com aquilo? Então é mais ou menos a condição que a gente está começando a acionar. Como sociedade eu estou falando, não estou falando nem individualmente, estou falando como sociedade mesmo. Então a gente se sente o tempo todo assim, tem que estar atento, tem que prestar atenção. E isso está produzindo grande crescimento para a gente, que é exatamente esse que a gente está aí passando, né? Com esse aqui a gente quer fechar. Tem alguma coisa mais que vocês queiram colocar, falar? Suficiente? Deu? Para É, a outra hora e meia seria trabalhar só no Budi. Aquele aqui, olha, são 5 desmembramentos, só desse primeiro do Maharaji. 5 desdobra, né, que são o mecanismo desse discernimento aí, né, dessa inteligência discriminatória, que é a que a gente vai adquirir. E isso é assim, o que muito da meditação põe a gente. Por quê? Porque ela faz esse alerta de prestar atenção. E olha que a meditação, ela está no Manas. É com ela ainda que a gente está trabalhando, né? Para você chegar a esse tipo de inteligência criteriosa, inserida numa unidade de uma outra forma. Então isso é muito mágico, né? Sama, né, esse estado de equilíbrio, né? É uma coisa bem necessária hoje, necessária, e que mesmo a vida está empurrando a gente para isso. A vida está empurrando. E que bom. Que bom, porque alguns sofrendo mais, quem é mais pessoal sofre muito com isso, alguns que têm mais consciência estão sofrendo menos com isso, porque a vida já olha para a vida com uma amplitude maior de visão, né? Não só da própria vida, porque esse processo da reencarnação, ele por si só, ele já dá uma amplitude de visão maior para a pessoa, né? E tem um senso de responsabilidade, de continuidade, que já promove uma maior percepção das coisas, individualmente, né? Mas ainda nesse contexto, né, já é um passo, mas quando você entende que você está dentro de uma coisa que é muito maior e que você interfere, e
vamos dizer assim, submetido a coisas que estão aqui vibratoriamente e você interfere vibratoriamente em tudo isso, isso faz total importância para o formato que a gente responde a tudo isso, né? Então, a intuição e a sensibilidade, você nasce com ela, você desenvolve, você vai desenvolvendo. Todas as coisas são desenvolvidas. Tem pessoas que já nascem porque já trabalharam com isso antes, já vem se estimulando para isso há mais tempo atrás. Mas isso tudo, aliás, a intuição, na forma que a gente pensa aqui até, é intuir essa memória, ter consciência dessa memória. E você vai começar com aquela intuição, com aquelas coisas que são bem mais básicas, bem mais práticas. Eu não vou lembrar que eu sou divino. Você começa com aquelas intuições, com aquelas caras que geralmente a gente brinca assim. Pensei numa pessoa e ela ligou para mim. Lembrei de alguém e eu encontrei com ela. Pensei naquele livro, alguém veio e me citou o livro. Essa é a que a gente começa, porque as nossas emoções ainda estão muito arraigadas nessas coisas muito próximas. Então é por aí que você vai, porque se você tiver uma intuição de uma coisa muito perceptiva, vai passar chapado, porque a sua consciência não está nisso. Então começa com essas. Pensei naquilo e caiu na minha mão. Aí você começa a prestar atenção. Fala, gente, peraí, isso não foi gratuito. Tem um porquê aqui. Aí você começa a prestar atenção. E esse prestar atenção é que vai criar aquele alerta lá que a gente falou. Aquele discriminatório, aquele alerta, aquela atenção, né? Vai começar a compreender que isso tem nexo e faz sentido. E todo aquele trabalho vai acontecendo. Mas tudo isso é para todos nós, né? E assim, quem já começou a fazer essa escola antes, já nasceu com alguma coisa a mais. Agora, tem alguma coisa a mais com essa cara que eu falei. Tem pessoas que têm isso muito antenado, mas para coisas bem práticas mesmo, assim, amigo, filho, irmão, doença de não sei o que, uma coisa bem prática, porque é o contexto de realidade que a pessoa vive. Quanto mais ela crescer como consciência, mais ela vai pegar coisas maiores. Ela vai antenar para coisas mais grandiosas não só no sentido de coisa, estou falando no sentido de grandiosas para ela, primeiro. Grandiosa para ela, eu não vou perceber a ligação, ou isso, ou aquilo, a conexão com isso ou com aquilo, com essa cara. Eu vou começar a perceber para que eu estou tendo essas intuições, quais são os avisos, o que aquilo aconteceu e foi bom eu saber antes. Ou o que eu tenho que ter cuidado para não deixar acontecer de novo, entendeu? Porque aí é para ela se alinhar com essas chamadas que ela tem. Então aí ela começa a fazer isso, uso disso de uma forma maior, né? Mais sábia, mais alinhatória, para que serve aquilo que ela está tendo, entendeu? Seria nesse sentido.